Olá, eu me chamo Maria Fernanda Moura da Silva, sou aluna de Direito da Universidade Estadual da Paraíba e trago alguns apontamentos acerca do projeto de iniciação científica denominado Ameaça que vem de dentro, a atuação atípica e autodefensiva do Supremo Tribunal Federal como fator de desgaste de sua função institucional, que teve como supervisionador o professor Dr. Hugo César de Araújo Guzmão. Bom, inicialmente o projeto tem como finalidade analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal à luz do sistema de freios e contrapesos que é adotado pela Constituição Federal em seu artigo 2º. Bom, basicamente esse sistema entende que a República ela é dividida em 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, mas que esses poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Desse modo, devem dialogar entre si e ter uma atuação de fiscalização um ao outro, basicamente. Bom, contudo, o projeto analisa o desgaste da função institucional da Suprema Corte do Brasil sob a ótica desses sistemas de freios e contrapesos. Bom, analisamos essa lógica observando a atuação, realizando uma análise da atuação do Supremo Tribunal Federal em outros momentos da história do Brasil, como no âmbito da redemocratização após a Constituição de 1988, em outras crises políticas também, e observamos que o foco, não houve maior judicialização de matérias políticas do que no presente momento, a presente atualidade de atuação na Suprema Corte. E analisamos isso no âmbito de decisões como, por exemplo, acerca da legalização do casamento homoafetivo por meio da ação direta de constitucionalidade número 4277, a decisão da descriminalização de interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, bom, e as aberturas de inquérito de ofício, como o inquérito das fake news, e em relação aos atentados de 8 de janeiro também. Analisamos essas decisões e analisamos a atuação do Supremo Tribunal Federal de forma mais incisiva na defesa de direitos fundamentais, ressaltando que o STF ele é o guardião da Constituição, ele protege as balizas constitucionais num ambiente também de crise política. Nós observamos esse destaque do Supremo Tribunal Federal. Bom, mais adiante nós abordamos quais os métodos empregados. Bom, analisamos o projeto por meio de métodos de pesquisa bibliográfica, colhemos dados acerca das decisões, e também utilizamos o método indutivo para chegar às conclusões debatidas. Quais são as conclusões analisadas? Bom, basicamente, analisamos que o Supremo Tribunal Federal ele tem uma atuação mais proativa, mais incisiva atualmente, que dá maior visibilidade à Corte, em decorrência da provocação da Corte em várias demandas da sociedade, e isso ocorre no âmbito, isso é desencadeado por causa de uma crise de representação política que é vista não só no Brasil, mas em outros países latinos, e não só países latinos também, e que acaba também ocasionando para fora do Brasil uma atuação de cortes mais ativa, mais enfática. Na análise que nós fizemos, concluímos que essa análise mais ativa da Corte do Brasil ocorreu, por exemplo, no âmbito de aspirações autoritárias durante o governo Bolsonaro, e que leva a Corte a ser vista como um olhar mais político do que no âmbito do seu papel judicial. Mas na nossa análise, observamos que para reduzir esse desgaste, esse olhar, justamente porque a Corte vem sofrendo represálias, a exemplo de uma proposta de emenda constitucional que foi levada a debate, a proposta de emenda à Constituição 50/93, de autoria do deputado Domingos Sávio, do PL Minas Gerais, e que está em tramitação no Congresso,
com o intuito de incluir entre as competências do Poder Legislativo a prerrogativa de sustar decisões para o Tribunal Federal por meio de decreto legislativo, reduzindo a autonomia do Tribunal e desequilibrando o sistema de freios e contrapesos no qual os poderes realizam essa fiscalização um ao outro. O STF dando a palavra final na sistemática que a Constituição adotou. Bom, a conclusão que nós tivemos para reduzir esse tipo de desgaste é que essa nova dinâmica, esse modus operandi da Corte atuar, esse novo modus operandi da Corte do Supremo Tribunal Federal atuar, demanda uma releitura dos limites constitucionais da atuação do Judiciário, em especial nos momentos de crise política e polarização, como ocorreu durante o governo Bolsonaro e em outros países latino-americanos, demonstrando a necessidade de um novo pacto entre os poderes que inclua um redesenho das relações institucionais à luz das novas demandas sociais e políticas, a fim de reduzir os ataques ao Supremo e reconhecer as demandas da população e reconectar, as demandas da população às suas vias tradicionais de materialização. Nesse intuito, finalizamos e agradecemos o apoio do Conselho de Desenvolvimento Nacional Científico e Tecnológico, CNPq, pela iniciativa e pela construção desse projeto.